Olá, amigos, como estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, na paz de seus lares, nos fortalecendo através do Evangelho de Jesus, da boa palavra, da boa leitura. Hoje nós trouxemos uma reflexão a respeito da influência espiritual. E espero que possa trazer para cada um de nós uma boa abordagem, para que possamos pensar a respeito e compreender um pouco do que se passa muitas vezes conosco. É um tema empolgante, mas vamos restringi-lo para conseguirmos o nosso intento, o nosso objetivo no dia de hoje. Passarei alguns slides em que irei comentar cada um deles para que possamos pensar juntos. Então, rogamos a Deus que nesse instante a espiritualidade maior, os benfeitores espirituais possam conosco estar, nos auxiliando, nos fortalecendo e nos intuindo, nos inspirando, para que possamos analisar as palavras, os textos contidos nos livros básicos da codificação. Que a tua luz se faça, Senhor, sobre todos nós. Então vamos iniciar esse tema que é tão empolgante, porque fala realmente ao nosso coração. Todos nós, de alguma sorte, já passamos por isso e vamos ainda passar, porque estamos no mundo e estamos sujeitos a estas influências o tempo todo. Então é importante que a gente aprenda um pouco a respeito dele, para poder se preservar através do conhecimento, do entendimento e da ação efetiva, buscando nos renovar. Eu vou colocar alguns slides para que possamos debater o nosso assunto. E então começamos aqui falando da influência espiritual, onde Isaías nos diz: se não crerdes, não entendereis. A fé procura, o intelecto encontra. É uma frase de Santo Agostinho que nos faz pensar. Se não crerdes, não entendereis. É preciso que o nosso coração queira compreender. Se temos esta fé que dizemos ter, é preciso que possamos abrir o nosso intelecto para receber de forma plena o auxílio do alto, da espiritualidade superior que vem ao nosso encontro, através da fé que nós colocamos em ação através não apenas de palavras, mas principalmente de ações. Vamos entender um pouco mais. Aqui nós podemos ver um bebezinho sendo assistido por um espírito desencarnado para nos dizer que nós nunca estamos desamparados e que a espiritualidade maior sempre envia aqueles que nos amam para nos auxiliarem
na travessia terrena. Então, todos estamos recebendo o apoio, o amparo, a proteção divina. Mesmo aqueles que às vezes pensam que estão solitários. Aqui nós vemos esse quadro onde se coloca: escolha os melhores pensamentos, pois a vida responde a eles, formulando o seu destino. Escolher os melhores pensamentos, porque a vida responde a eles, formulando o seu destino. Pense positivo e o melhor. Isso quer dizer que devemos sempre pensar positivamente. Devemos sempre pensar no melhor, embora não possamos deixar de lado a realidade que acontece ao nosso redor ou está à nossa frente. Mas precisamos sempre ter esta fé que, aliada ao entendimento que o intelecto nos proporciona, nos faz ter esperança de dias melhores, de coisas positivas que poderão acontecer mesmo em meio às dificuldades tremendas pelas quais possamos estar passando. Por isso que manter um pensamento reto, positivo, vendo sempre o lado bom, quando nos acontece o pior, nós temos que ter certeza de alguma lição, temos que aprender. E é essa lição valiosa que nos fará ir para frente, caminhar, buscando a nossa liberdade, né? A dissolução de todas aquelas sombras que nos envolvem. Porque quem tem fé, ele alcança aquilo que procura, mesmo que não seja da forma que ele deseja, mas ele alcança. E no caminho do alcançar, ele vai compreendendo como é esta marcha e o que ele deve fazer para poder vencer. Vencer as tribulações internas, vencer a si próprio na jornada que deve percorrer. Então, tenhamos pensamentos positivos. Aqui nós vemos uma imagem numa casa espírita onde, numa reunião mediúnica, um espírito em desequilíbrio, em desarmonia, tenta influenciar o médium. E então, a espiritualidade maior, através do espírito superior, que deve ser o mentor da casa, que está em pé ao lado de um outro médium, inspira aquele médium para que ele traga aquelas palavras repletas de um sentimento de amor para com aquele que está em desequilíbrio, mas que sofre porque está perdido, para que ele se acalme e seja dissuadido de realizar os seus propósitos, que, por certo, são propósitos maus, de influência negativa, nefasta. Então, a espiritualidade superior sempre presente nos trabalhos da casa espírita, respeitosa, honesta, que verdadeiramente pratica a caridade em todas as formas, está sempre amparada. E os médiuns, trabalhadores, tarefeiros dessa seara, que também honestos, vigilantes, sem orgulho, sem vaidade, se propõem a essa tarefa magnânima de ser o intermediário, este que assim age recebe as bênçãos de Deus através dos benfeitores espirituais, dissuadindo e dissolvendo todo o mal. Aqui nós vemos
uma influência também nefasta. Podemos observar um alcoólico sendo influenciado por um espírito que é dependente também do álcool e que inspira este que vacila, este que tem esta enfermidade, esta dependência química, a ingerir cada vez mais o líquido, para que através do aroma, ele, o espírito desencarnado, na verdade não é um só, é um grupo deles, possam aurir aquele aroma da bebida e sentir-se como na carne o faziam. Então é muito importante que nós estejamos sempre muito atentos, porque nós somos muito mais influenciados do que pensamos. Muitas vezes nós pensamos, tomar uma bebidinha só não faz mal. Mas não sabemos o que trazemos conosco. Quais são as nossas dificuldades nesta área. Então é sempre necessário estar vigilante. O auxílio sempre existe, mas há de ser de acordo com aquilo que nós estamos dando abertura. Se estamos dando abertura para a espiritualidade superior, ela consegue ter uma ação muito mais efetiva em nós, proporcionando o afastamento do mal. Mas se nós estamos muito mais ligados aos vícios, aos desequilíbrios, a espiritualidade superior vem, derrama sobre nós as suas bênçãos de maneira intensa, mas nós, como estamos ligados a um outro estágio vibratório, mais baixo, mais denso, não conseguimos sentir, não conseguimos receber, porque não estamos abertos para receber estas energias superiores. É como se fôssemos tomar banho de capa de chuva. E a água cai sobre o corpo, mas não pode realizar a limpeza, porque há uma capa plástica de chuva que cobre o nosso corpo. Então a água cai, mas não se fixa, não consegue limpar as impurezas. Por isso que é tão necessário e importante nós vigiarmos os nossos pensamentos. Quando Jesus nos disse orai e vigiai, não era vigiar a vida do outro, a vida alheia, mas sim os nossos próprios pensamentos, a vida que se passa na nossa intimidade. É para isso que os espíritos nos alertam. Aqui nós vemos um quadro, né, a influência pelo pensamento entre encarnados e desencarnados. Então nós podemos ver aqui no meio o médium na parte superior e aqui na parte inferior. Vemos do lado para mim esquerdo, né, espíritos maldosos em escuro para diferenciar. E no lado direito, um espírito elevado. À direita nós vemos ondas longas, ondas médias, ondas curtas. E uma observação: quanto mais frequente ou curta a onda, mais elevado é o espírito. Quanto mais frequente ou curta a onda mental, mais elevado é o espírito. Então nós vemos que a influência do espírito maldoso é escura e penetra o médium que está na parte superior. E o que ocorre? O espírito elevado que está à direita, influenciando este médium
porque está em primeiro plano, mas há um bloqueio em escuro, e este bloqueio era exatamente o que eu acabei de falar, é o que não permite, é a capa de chuva, é o nosso pensamento desvirtuado do caminho correto, de tudo quanto Jesus nos disse para que fôssemos as atitudes cristãs que devemos ter. Quando nós nos afastamos delas, nós bloqueamos esta ajuda, porque a espiritualidade superior está sempre nos auxiliando. Nós é que nos afastamos desta ajuda, deste benefício. Enquanto que, na parte inferior, o médium é influenciado por um espírito maldoso, cujas vibrações nós podemos ver em mais escuro, encontram vibrações de ondas curtas, enquanto o espírito maldoso envia vibrações de ondas médias, se depara com vibrações de ondas curtas. Por quê? Porque o médium está sintonizado com a espiritualidade superior. Então consegue receber plenamente esta energia, estas vibrações superiores do espírito guia, do espírito elevado, com o qual ele está sintonizado, muito diferente do que está acima. Então, através do pensamento, os espíritos podem manipular o fluido cósmico ou universal e criar o que for de sua vontade, porque o perispírito possui propriedades da plasticidade que, ao comando do espírito, se modifica. Então, é por aí, nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico e os espíritos manipulam este fluido cósmico para fazer com que possamos sentir frio, sentirmos mal ou sentirmos bem. É só um exemplo. Então, é natural que quando nós estamos sob a influência de um espírito mau, um espírito menos elevado, nós possamos sentir em nossos corpos, né, física e mentalmente, um mal-estar, algo que em nós não possibilita a alegria, uma boa sintonia, um bem-estar, pelo contrário. E quando estamos sob a inspiração dos espíritos guias, dos mentores, dos espíritos mais elevados do que nós sentimos uma harmonia, um bem-estar, uma felicidade, uma alegria. A influência espiritual, ela vem, a palavra influência do latim quer dizer influentia, ação de uma pessoa ou de uma coisa sobre outra. Ascendência, autoridade, poder. Então, a influência espiritual, ela tem uma ascendência sobre nós, se nós permitimos que isto ocorra. E como é que nós permitimos? Quando vibramos mal, quando temos raiva, ódio, ressentimento, quando nos desequilibramos, quando não estamos tendo uma vida harmoniosa, de cuidados, de atenção, como compreensão, paciência, tolerância, buscando fazer uma ambiência em nosso lar, um ambiente de trabalho, onde quer que nos encontremos. Então, quando não realizamos isso, o outro, seja ele encarnado ou não, tem ascendência sobre nós, autoridade sobre nós, poder sobre nós. E isso pode ser individualmente ou pode ser pelo coletivo. Nós estamos vendo aí, hoje,
um momento crítico que todos vivemos, o mundo inteiro vive, né, de ascendência, de autoritarismos, de autoridade e de poder que movem as massas. Massas que estão envolvidas, profundamente influenciadas pelo desequilíbrio. Então, seria importante que nós próprios fizéssemos uma avaliação do que estamos pensando, como estamos pensando, por que estamos pensando e, principalmente, o que sentimos e por que estamos sentindo isso. Que tipo de emoções nós estamos tendo? Porque emoção, sentimento, tem tudo a ver com pensamento. E tem tudo a ver com influenciar ou ser influenciado. Espiritual, do latim spiritualismo. Não sei se a pronúncia está certa, porque não sei essa pronúncia, que é da natureza do espírito. O espírito, o que é o espírito? É o princípio imaterial, é a alma, parte incorpórea do ser humano, em oposição ao corpo, à matéria. Ser imaterial, assombração, fantasma, ser imaginário, como os duendes, os gênios, os silfos, os gnomos e etc. Isso está lá no dicionário Larousse cultural. Há espíritos. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Isso é a questão, é o item 1 do capítulo 1 do livro dos médiuns. Vamos voltar aqui. Então, a dúvida tem relação com a causa primária da ignorância acerca da verdadeira natureza dos espíritos. Então, seja qual for a ideia de que os espíritos que se faça dos espíritos, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Livro dos Médiuns. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Né? Essa é a questão do Livro dos Espíritos 460. E ele pergunta sobre os pensamentos que são nossos e se haverá outros que nos são sugeridos. E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, nós podemos ver que há sempre um misto, né? Por isso que nós não podemos dizer com certeza absoluta que esse é um pensamento somente do espírito ou somente do ser humano médium, porque há uma mistura. Nós recebemos, mas
o que sai, sai de nós. E quando sai de nós, sai com um pouco também de nós. Então, é muito difícil, muitas vezes, né, sabermos o que vem de nós e o que vem dos espíritos. É através do autoconhecimento, da busca, do entendimento pela nossa própria prática, pelos nossos sentimentos, por aquilo que eu penso e que eu executo, que diferencia aquilo que falo, aquilo que faço, daquilo que os espíritos me inspiram. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos nos dizem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É a questão 459 de O Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec perguntou isso, naquele tempo, nós não poderíamos imaginar que isso pudesse, até hoje, né? Nós ficamos assim pensando, poxa, eles influem no nosso pensamento e nos nossos atos muito mais do que nós imaginamos. Puxa vida, né? Então, a coisa não é fácil, não. Temos que ter atenção com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, com as coisas que executamos, que nos chegam. Por isso que é bom nós vigiarmos o nosso pensamento, nós orarmos para ter tranquilidade no momento em que vamos fazer as coisas, vamos decidir, vamos fazer as nossas escolhas, para que não sejamos influenciados maleficamente. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? É a questão do Livro dos Espíritos, 484. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, como nós vemos, eles se afeiçoam a nós através dos sentimentos, daquilo que nós vibramos, daquilo que nós sentimos, das nossas emoções. Se somos pessoas mais tranquilas, mais calmas, mais amorosas, mais compreensivas, ou se somos pessoas mais irritáveis, mais transtornadas, mais desequipadas dos bens superiores. É tudo isso que eles observam para fazerem essa aproximação e terem para conosco esta afinidade. Por isso é tão importante que prestemos atenção nisso. Porque se somos tarefeiros, se nós buscamos a tarefa espírita, mediúnica, temos que ter esta preocupação para sintonizarmos bem mais com os espíritos de maior evolução do que nós, do que com aqueles que estão como nós ou inferiores a nós. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem criá-las? É a questão 472 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem criá-las? Eles aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Quer dizer, eles podem criar, sim, circunstâncias para que a gente possa escorregar, porque eles sabem, se criarem circunstâncias que estão de acordo com os nossos sentimentos, com os nossos valores, nós vamos atrás desses valores. Eles vão nos atrair, né? Então é sempre bom a gente perguntar: a que Senhor eu sirvo? A Deus ou a Mamão? Para sabermos aonde estamos situados e o que pode ocorrer numa circunstância que a vida cria para nós, a vida entre aspas. Obsessão, impertinência, perseguição, vexação.
preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito, e resultante ou não de sentimentos recalcados. Ideia fixa, mania. A obsessão tem vários graus, mas ela é sempre uma influência que começa sutil e vai crescendo e vai nos colocando ideias fixas, monoideias. E daí a coisa vai aumentando. Então é importante sempre orar, vigiar os nossos pensamentos e sentimentos a todas as noites, como nos indicou Santo Agostinho, realizar aqueles questionamentos, como foi o meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, o que eu voltaria atrás, enfim, fazer uma grande avaliação daquele dia, porque cada dia é uma nova oportunidade que temos de estar no corpo, de estarmos reencarnados. Então vamos aproveitar da melhor forma possível. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 8. A obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Isso aqui é uma coisa importante. Muitas vezes nós ouvimos dizer, algumas pessoas que estão iniciando o trabalho mediúnico, o desenvolvimento, a educação da sua mediunidade, dizer, eu fico ouvindo, o meu guia fala comigo o tempo todo, o dia inteiro, eu estou no banho, eu estou aqui, eu estou ali, ele está falando e tal. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o espírito benéfico, o espírito benfeitor que vem com esta missão de nos auxiliar nessa tarefa mediúnica, ele não tem só ocupação conosco, ele tem ocupação com os próprios deveres, como espírito mais evoluído que é, também tem suas tarefas, tem suas missões a cumprir e não pode ficar conosco o tempo todo. Ele está nos momentos necessários. E outra coisa, um espírito bom, um espírito evoluído, ele não pressiona ninguém, ele não quer colocar, influenciar aquele que está sendo submetido àquela educação mediúnica, ou mesmo ao médium que já trabalha, a sua influência. Ele inspira, ele ilumina o caminho, ele nos dá oportunidades para que a gente possa ver aquilo que está acontecendo e ter discernimento para decidir, para escolher. Ele nos influencia positivamente, com vibrações, buscando a intermediação de amigos, de familiares que chegam para nós e nos dizem, você está muito nervoso, você não está bem, você está muito triste, cuidado, vamos orar, vamos procurar um atendimento médico, enfim, várias coisas. Mas nós, muitas vezes, não aceitamos porque pensamos que isso não seja algo que um espírito superior possa fazer, mas é isto porque Deus age através dos homens. Então precisamos aprender a dar valor àqueles que chegam para nós. É claro, é certo que muitos chegam para nós com ideias errôneas, com despreparo, com desequilíbrios e tentam nos influenciar também. Mas se nós estivermos estudando, se nós estivermos com o intelecto sendo acionado, com este crer, com esta fé que obedece a um raciocínio, nós não entraremos nesta condição de sermos manipulados pela espiritualidade inferior. Mas precisamos nos abrir
para a espiritualidade superior. Então, eles dizem que a influência moral, a influência da obsessão, ela vai da simples influência moral até a completa perturbação do próprio organismo e das faculdades mentais. Nós vamos só citar hoje, não vamos adentrar mais profundamente sobre esse tema. É só para colocarmos, para todos terem acesso à informação. Como é que agem os obsessores? Sutilmente. A princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente, ela penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando-o às próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Isto está no livro Sementes de Vida Eterna, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele nos diz, Manuel Filomeno, que essa ação dos obsessores, ela se inicia sutilmente. Nós nem reparamos, nem nos damos conta. Em delicado processo de hipnose, a ideia vai penetrando a mente sutilmente, sutilmente. É como se fosse implantando em nossa mente uma desconfiança, um desagrado a respeito de alguém, de uma situação ou da própria casa espírita, onde nós estamos integrados, para criar aquela desconfiança, aquele desagregamento em nós com o local aonde nós frequentamos ou com pessoas que lá frequentam, que lá participam, para criar desarmonia e desqualificação dos trabalhos que são realizados na casa. Então, você participa de um grupo, estou dando um exemplo, e naquele grupo de 10, 12 pessoas, tem alguém com o qual você não tem muita afinidade, que você sente que talvez a pessoa não lhe dê muita atenção como você gostaria e tal, uma bobagem qualquer. E aí você passa na rua, um dia você se encontra com a pessoa passa por você, ela não lhe vê, não lhe cumprimenta, mas você, como já está sob a ação da hipnose, compreende de forma diversa da realidade e diz para você mesmo: poxa, essa pessoa, eu sabia que ela não gostava de mim, mas não sabia que era tanto. E se ela passa por mim e não fala comigo, então isso já traz mais um componente de contrariedade em relação àquela pessoa. E aí, quando você encontra aquela pessoa de novo e ocorre qualquer coisa, ela não fala, ela passa desapercebida, não lhe vê, para você ela está apenas fugindo de você porque não tem interesse na sua pessoa, nem na sua amizade, você começa a dar guarida a esse pensamento infeliz, que é inserido na sua mente pela espiritualidade inferior, que deseja o fim daquele trabalho, que deseja a desarmonia daquela casa espírita ou daquele grupo, por alguma razão, que são diversas razões que podem acontecer, e aqui não vamos também entrar tão profundamente, porque não é o nosso objetivo. Então, nós incorporamos as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora
dessa alienação obsessiva. Então, precisamos estar atentos para com isso, porque para que não demos asas a este processo, para que ele não continue. Justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se torna um parasita insidioso. Isso aí já está lá nos dos bastidores da obsessão e também não vamos penetrar, é só dando uma passagem rápida. A gradação das obsessões: simples ou influenciação, fascinação, possessão ou subjugação, tá? O tratamento das obsessões não é um trabalho excêntrico em nossos círculos de fé. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus, né? Isso está no livro Pão Nosso de Emmanuel. Então, nós temos aqui a terapêutica espírita, né? Que nos traz, através do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, o valor da prece, né? A terapêutica espírita. A prece é importantíssima para que possamos sair destas influências, para alçar o nosso voo, aumentar a nossa vibração, pensarmos luminosamente, nos ligarmos à espiritualidade superior, aos benfeitores, aqueles que nos auxiliam no processo da vida. A necessidade da reforma íntima é indispensável, é fundamental. Não podemos viver sem nos reformularmos. O tempo todo temos que ter conhecimento daquilo que somos, daquilo que fazemos, daquilo que sentimos, para nos modificarmos, para nos transformarmos. A ação do pensamento, sabermos que o pensamento é força, que o pensamento é luz, que o pensamento pode penetrar distâncias, chegar ao outro lado do mundo para trazer a calma, a tranquilidade, como também o contrário. Então, usemos o pensamento como arma de amor para beneficiar os nossos irmãos de caminhada, o mundo em que vivemos, principalmente nesses instantes que estamos passando. O poder da vontade. A vontade é tudo. A vontade é aquela força poderosa que nos move, que nos faz sair da inércia e encontrar os nossos objetivos na vida. Entendendo a vontade de Deus, o propósito dele em relação a cada um de nós e nos devotando ao bem, buscando sempre a nossa renovação, com vontade firme, mesmo que os dias sejam sombrios, que tenhamos sempre a vontade firme em conseguir as nossas metas de bem, de verdade, de amor, de perdão, a terapia da caridade, mãos cheias de trabalho, mãos cheias de amor, mãos cheias para distribuir a bondade, não apenas na parte financeira, que é a mais fácil, a de colher instrumentos financeiros para beneficiar aqueles que têm fome. É muito importante e necessário, é fundamental, mas também é fundamental e principalmente a caridade moral, aquela que ampara, que aconselha, que perdoa, que desculpa, que ama, que segue, que apoia mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à discordância, às tribulações, os obstáculos, está sempre presente, porque entende que ali na nossa frente está um ser humano igual a nós, que precisa amar, que precisa ser amado, que precisa ser cuidado para seguir vitorioso na caminhada. E os recursos espíritas, o esclarecimento ao obsidiado, a orientação à família,
a fluidoterapia e o evangelho no lar e a desobsessão, que é um trabalho realizado nas nossas casas espíritas. Então, realizando esta terapêutica espírita, nós já estaremos firmes, com o nosso propósito bem orientado, endireitando os nossos caminhos, provocando o bem dentro de nós e espalhando este amor de Jesus por todas as partes. Aqui está o processo de autodesobsessão, tá? Que pode o homem eximir-se da influência dos maus espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E os espíritos nos respondem: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, com vontade firme de mudança, de reformulação íntima, de pensamento positivo, de mãos repletas de caridade, nós afastaremos aqueles irmãos menos favorecidos no conhecimento, no amor, na caridade, e também poderemos ensiná-los através das nossas atitudes, né? Mas com vontade firme. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esta oração é belíssima e tem todas as chaves para que possamos nos afastar do mal. Nos disse: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E então, nesse momento, eu vou terminar, porque sei que já está acabando o nosso tempo, e vou deixar esta última mensagem para um outro dia. Espero que, de alguma forma, nós tenhamos aprendido um pouco sobre a influência dos espíritos, sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos. Retornaremos a esse estudo em breve e que esses ensinamentos sirvam para nós como orientação, como roteiro, aliado ao culto do Evangelho no lar e às orações feitas a qualquer instante durante o dia, para elevar os nossos pensamentos a Deus e termos a bendita oportunidade de sermos amparados e fortalecidos pelos emissários do Cristo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos conforte a caminhada e nos ilumine a todos. Muita paz para todos vocês. Até breve.